Bom, a nossa aula, então, hoje tem 3 momentos, tá? O momento que é o de praxe, né? A revisão do que a gente viu na aula passada, mas de uma maneira, assim, suficientemente breve, para não ser repetitiva, mas também de um modo seletivo. Eu quero marcar bem o que a gente tem que levar desse texto, né? Deste capítulo do Psicologia Curso Condensado, que é o capítulo 11, o fluxo de consciência. O que a gente tem que reter desse texto para entender o texto do Self, que é o capítulo seguinte, tá? Aí a gente tem a segunda parte da aula, que é ler o início do capítulo do Self, no qual o James faz uma distinção, tá? Que é uma distinção fundamental, né, para a sua teoria do Self, que é uma distinção entre 2 aspectos do Self, o que ele chama de the I, o eu, e the me, tá? Que a gente entenderia, assim, se a gente fosse literal, a simplesmente traduzir por o eu também, né? Mas é claro que a gente não pode traduzir the me por o eu, sob pena de apagar a distinção que o James quer fazer entre 2 aspectos do self, que ele marca com 2 palavras diferentes, né? O pronome reto como sujeito e o pronome oblíquo como objeto, the I e the me, tá? Agora, embora essa terminologia ela possa oferecer alguma, digamos assim, dificuldade inicial, tá? O que o James tem em mente é algo, em primeiro lugar, bastante inteligível e, num certo sentido, com as explicações dele, vai se mostrar até familiar. E, em segundo lugar, a distinção que ele faz é uma distinção que, digamos assim, tem uma história importante na filosofia moderna e contemporânea, tá? Versões dessa distinção, ou pelo menos distinções análogas a essa distinção que o James faz entre o eu como sujeito e o eu como objeto, se encontram em vários autores anteriores a James e posteriores a James, tá? Anteriores a James, Kant e Schopenhauer. Posteriores a James, Wittgenstein e Sartre, tá? Como eu brinquei no início da aula, tá? Isso pode causar alguns suspiros em vocês, porque são autores diferentes e autores, cada um dos quais um autor que merece um semestre à parte, tá? E o que eu vou procurar fazer aqui é falar não apenas de um, mas de 4 deles, além do James, tá? Numa aula única, tá? Isso pode ser um pouco temerário, tá? Em algumas escolas mais estruturalistas, né?
de história e ensino de filosofia não vão ver isso com bons olhos, tá? Aparentemente, quando a gente fala de filosofia, a gente tem que falar de um filósofo cada vez, centrado nele como um universo à parte. Essa é a visão, a perspectiva estruturalista, tá? Bom, eu não vou aqui pagar nenhum pedágio à tradição estruturalista e vou falar de todos esses autores, mas lembrando, é claro, que não se trata de discutir, tá, o sentido profundo das obras de cada um, ou o sentido profundo que essa distinção que aparece em todos eles tem em cada um, tá? Mas trata-se antes de ter uma visão de sobrevoo que também é importante na formação de vocês, tá? Eu acho que a gente tem que ser capaz de conciliar na formação de graduação, tá? Momentos de aprofundamento num autor, um foco apenas nesse autor ou nessa autora, tá? Com outros momentos que são momentos de sobrevoo, para vocês terem uma visão de todo, não ter uma visão assim tão fragmentada da história da filosofia, tá? Que é o preço a se pagar por uma perspectiva mais estruturalista, tá bom? Então, eu vou ler algumas passagens de Kant, Schopenhauer, Wittgenstein e Sartre com vocês, tá? Mas lembrando sempre que não se trata de entender cada um desses autores mais do que superficialmente, mas ainda que o nosso olhar seja superficial, ele é importante porque ele nos dá uma visão assim do que está envolvido aqui na distinção do James. Não é uma distinção arbitrária, idiosincrática do James, é uma distinção que, digamos assim, de alguma maneira está inscrita na própria coisa, saber, no que a gente está chamando aqui de self. Tanto é assim que vários autores, de uma maneira ou outra, vão apresentar uma distinção análoga. Então, primeira parte, tá, da nossa aula, tá? Uma revisão muito breve, evitando repetição desnecessária, do que é o centro aqui do capítulo do fluxo de consciência. A ideia básica do James é a seguinte, tá? O objeto primeiro da psicologia é o pensamento, tá? O ponto de partida da psicologia, ele diz no início do capítulo, é o fato de que se pensa, tá? Há pensamento, ocorre pensamento. Tá? Sobre esse ponto de partida, o James tem 4 afirmações, 4 teses, digamos assim, tá? Vamos lembrar quais são. Ele apresenta aqui na página 2, tá? Todo estado de consciência ou pensamento tende a ser parte de uma consciência pessoal, lembrando que consciência e pensamento são sinônimos no James. 2, do interior de cada consciência pessoal, os estados estão sempre mudando. 3, cada consciência pessoal é sensivelmente contínua. 4, ela se interessa por algumas partes de seu objeto em detrimento de outras, entre mentes. As acolhe ou rejeita, escolhe entre elas. Tá? Eu já disse para vocês que, bom, a respeito do ponto 1, o James faz uma espécie de qualificação do que ele dissera pouco tempo antes, né, alguns parágrafos acima, sobre qual seria o ponto de partida da psicologia. Ele de início diz que o ponto de partida ocorre pensamento, né? Mas ele logo vai qualificar essa afirmação, dizendo que onde há pensamento, há um pensante, né? Há uma consciência que pensa, né?
Todo pensamento é dado no interior do que ele chama de uma consciência pessoal ou um self pessoal. De sorte que, né, o fato consciente universal não é sentimentos e pensamentos existem, mas eu penso, eu sinto. Nesses termos, o self pessoal, em vez do pensamento, pode ser tratado como dado imediato em psicologia, o ponto de partida. Tá? Agora, dado esse ponto de partida, tá? Essa consciência, esse pensamento, que é sempre um eu penso, eu sinto, tá? Ela está em constante mudança. Isso não significa que, diz ele, os pensamentos não durem. Significa simplesmente que os pensamentos se alteram ao longo do tempo e essa alteração implica que nenhum estado de consciência, tendo passado, pode repetir-se ou ser idêntico ao que era antes. Embora a gente possa falar em representações, tá? Quando a gente fala em pensamento, tá? Essas representações não devem ser tomadas como uma espécie de item particular que subsiste na consciência e pode ser tomado, retomado, lembrado, esquecido, como se esse item em particular tivesse lá na consciência, numa espécie de espaço interior, como nós, por exemplo, estamos aqui nessa sala. Né? Não se trata disso. A gente fala em pensamento, fala em consciência, e pode falar em representação, mas esses pensamentos e essas representações devem ser entendidos não como coisas na mente, mas como atos ou processos mentais. Se a gente falasse em inglês, todo thought é um thinking, tá? Toda representation é um representing, tá? É um representando, é um pensando, tá? E esses representandos, esses pensandos, eles vêm e deixam de existir. De fato, a gente fala, por exemplo, quando a gente lembra, tá? E lembra visualmente, a gente pode falar que agora me veio a imagem, né, daquele encontro nosso no ano passado, no Bar do Beto, sei lá, tá? Então, tu tem uma percepção que é, digamos assim, revivida, tá? Na tua mente. Mas isso não significa que a representação estava lá dentro da minha mente, eu, de repente, no escuro, e aí, de repente, na lembrança, eu volto a minha luz da consciência sobre aquela coisa que está lá no porão, tá? Não é isso. O que a gente tem é uma imagem mental, uma percepção inteiramente nova que se pretende simular aquela imagem mental ou aquela percepção que a gente teve no passado. Tá? O que pode existir concreto, tá? E que está relacionado à memória é o que o James chama de traço mnemônico, tá? Que é um traço neurofisiológico, é como se tem uma marca no cérebro, né? Que é capaz de causar diferentes atos de lembrar-se, tá? Mas essa marca no cérebro, ela não é ela própria uma memória, ela é a base material cerebral da memória, tá? É claro que sequer no cérebro as memórias funcionam assim, tá? Como a gente sabe hoje. Mas vamos pensar o seguinte,
O James está escrevendo em 1890, tá? E não faz muitos anos, quando ele está escrevendo, que se formulou o conceito de neurônio. Tá? E é um conceito que, num primeiro momento, ele tem uma natureza teórica e não observacional, porque a observação microscópica de neurônio isolado, tá? Ou, aqui eu não sei precisar a data para vocês, mas ou é muito pouco anterior ao texto do James, ou mesmo é posterior, tá? Então, assim, a neurologia, a neurociência do James é assim ainda muito rudimentar, tá? Então ele fala em traços mnemônicos, né? Que é uma coisa sobre a qual o Descartes já fala nas Paixões da Alma, tá? Então, a neurociência ainda está engatinhando aqui, tá? Mas, de todo modo, falando em pensamento, em estado de consciência, estado mental, nenhum estado mental, pensamento ou estado de consciência pode repetir-se, tá? O que há são estados de consciência similares, com o mesmo conteúdo, sobre o mesmo objeto, tá? Essa tese de que a consciência está em constante mudança, ela é digamos assim, a base para a tese central do capítulo, que é, no interior de cada consciência pessoal, o pensamento é sensivelmente contínuo. Tá? Dizer que o pensamento é sensivelmente contínuo é dizer que, embora nós possamos divisar na consciência estendida no tempo, no interior da consciência estendida no tempo, a gente possa divisar partes nela, tá? Afinal de contas, a gente pode falar no que está pensando e contrastar o que está pensando com o que pensou um momento atrás, tá? Então, a gente distingue partes na consciência estendida no tempo, tá? Essas partes não são externas umas às outras, tá? Elas são como que balizas que nós marcamos no interior de algo que é sem quebra, fissura ou divisão. É isso que vai dizer o James, tá? Ele distingue duas subteses aqui, tá? Para explicar essa tese, que a gente já viu, certo? E ele vai dizer o seguinte, olha, o que motiva a ideia de que a consciência estendida no tempo seja composta de partes externas umas às outras, o que motiva a gente a pensar isso é a linguagem. Porque a linguagem ela é algo que, digamos assim, torna estático aquilo que é intrinsecamente dinâmico, tá? E a linguagem ela tem como, digamos assim, partes componentes básicas, né? Se a gente vai pensar na linguagem como expressão de proposições, ela tem como partes componentes básicas termos que são substantivos. Então, a nossa linguagem nos leva a pensar na consciência estendida no tempo como composta de partes. Assim como a linguagem é composta de partes externas uma à outra. As palavras são externas uma à outra.
Então, a gente pensa, ó, aquilo que as palavras expressam, nossos estados mentais, são coisas externas uma à outra. Mas isso é como que uma ilusão, né, motivada pela nossa linguagem. O James ele é mais detalhado nesse ponto nos princípios de psicologia, tá? Mas a ideia está presente aqui já, tá? E é uma ideia que vai ter uma história importante, né? Por exemplo, em Wittgenstein, especialmente no segundo Wittgenstein, que leitor de James que era, né, vai afirmar que muitos dos assim chamados problemas da filosofia são pseudo-problemas, tá? Que podem ser descritos como encantamentos, feitiços, tá? Que a linguagem lança sobre nós, tá? Então, tá? Mas é isso, tá? É nesse contexto que o James vai falar em estados, na distinção entre estados mentais substantivos e estados mentais transitivos, né? Os estados mentais substantivos são aqueles estados mentais que mais facilmente se deixam expressar por termos linguísticos, tá? E eles são como que aqueles momentos menos dinâmicos do fluxo de consciência, que é contínuo. Tá? Mas ele vai dizer o seguinte, que ao lado dos estados mentais substantivos, a gente deve reconhecer que existem estados mentais transitivos. Aqui tem uma metáfora, uma imagem, melhor dizendo, uma analogia, que é a analogia do pássaro. Tá? Ele vai dizer assim, como na vida de um pássaro, o fluxo da nossa consciência parece alternar-se entre voos e pousos. O ritmo da linguagem expressa isso. Todo o pensamento sendo expresso em uma sentença e toda a sentença encerrando-se num ponto. Os locais de repouso são usualmente ocupados por imagens acessórias de algum tipo. Tá? Os locais de voo são preenchidos por pensamentos de relações. Sejam relações estáticas, sejam relações dinâmicas. O que são relações estáticas? Bom, pensa assim, Renato está junto à parede, tá? Está sentado perto do quadro. Essa é uma relação mais ou menos estática, tá? Mais ou menos porque eu cheguei aqui, depois eu vou me levantar, né? Não existo aqui junto ao quadro, tá? Mas tem relações que são muito mais dinâmicas. Pensa assim, agora são 2 horas, 39 minutos e 39 segundos. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma relação temporal, né? Eu estou marcando um tempo, um determinado momento como o agora. Isso envolve uma relação. Esse agora ele é posterior ao antes e é anterior ao depois, né? Eu marco um presente e quando eu marco um presente eu sempre tenho a relação de algo com o passado e o futuro, com o que deixou de ser e o que está por vir. Mas é claro que esse presente já se foi, tá? Então, assim, as relações temporais, elas, claro, obviamente, são muito mais dinâmicas e evanescentes, tá? Do que relações espaciais, como aqui eu mencionei antes, tá? Tem muitas intrincâncias aqui, ó, que eu estou procurando resumir, assim, o ponto do James, simplesmente não vendo os detalhes do que ele está falando, mas querendo mostrar para vocês para onde ele está vendo quando ele fala isso aqui, tá? Para onde ele está querendo nos apontar.
melhor dizendo. Tá? Ele está querendo nos apontar para o caráter intrinsecamente dinâmico e contínuo da nossa consciência estendida no tempo. Consciência estendida no tempo que se deixa... é a sugestão dele. Descrever como um fluxo. Tá? Daí a ideia de fluxo de consciência. E aí ele vai dizer que justamente, tá, o fracasso em registrar essa distinção entre estados substantivos e estados transitivos, tá? Esse fracasso historicamente se deu de duas maneiras. Um conjunto de pensadores foi levado por ele ao sensacionismo, e a gente tem Locke, Hume, tá? E outro conjunto de pensadores foi levado ao intelectualismo, tá? Que a gente já procurou, acho que explicamos assim, com alguma demora, a suficiente para os nossos fins, tá? Essa distinção que ele faz. Sensacionistas e intelectualistas compartilham de um pressuposto comum, que é o atomismo psicológico. Atomismo psicológico, segundo o qual, né, a nossa consciência estendida no tempo, ela tem partes, ela é composta de partes externas uma à outra, tá? Partes que são como que átomos psíquicos, representações simples que são, de alguma maneira, conectadas entre si, né? Constituindo com essa conexão a sequência dos nossos pensamentos, a sequência dos nossos estados mentais. A distinção entre sensacionistas e intelectualistas vai consistir justamente em como cada um desses grupos, tá? Dessas tradições, dessas famílias filosóficas, concebe a conexão entre os tais átomos psíquicos, as representações simples, os dados dos sentidos, as impressões sensíveis, as ideias simples da sensação, o múltiplo da sensibilidade, seja lá como eles vão descrever esses átomos psíquicos. Para os sensacionistas, essas representações simples são conectadas na própria sensibilidade, que está sob título de imaginação. A imaginação aqui sendo como que uma faculdade acessória da sensibilidade. Tá? E essa conexão das impressões sensíveis pela imaginação, ou seja, pela sensibilidade nessa faculdade acessória que a gente chama de imaginação, essa conexão é uma conexão associativa. Então, a gente tem a ideia em Hume, né, explicitamente, de princípios de associação, né, entre ideias que são registros de impressões. Tá? Os intelectualistas vão pensar a conexão entre os elementos componentes da sequência dos nossos estados mentais. Os intelectualistas vão pensar essa conexão como sendo imposta sobre esses componentes pelo intelecto. Um intelecto que existe à parte, em paralelo e sempre superior à sensibilidade. Tá? Então, eu li para vocês algumas passagens, eu acho que 2 ou 3 aulas atrás, tá? Foi antes, né, do nosso exercício avaliativo, e eu li para vocês algumas passagens do Locke, algumas passagens do Hume e uma passagem do Kant, para fazer esse contraste, né? No Locke a gente viu aquela imagem da tábula rasa, né? A gente viu a ideia de ideia simples da sensação,
e a ideia de ideias complexas. Tá? Nos capítulos 1 e 2 do livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano. No Hume, no Tratado da Natureza Humana do Hume, a gente viu na parte 1 do livro 1, no capítulo 1, tá? O Hume distinguindo impressões de ideias, distinguindo entre ideias e impressões simples e complexas, e apresentando os princípios de associação de ideias como aqueles que conectam ideias simples, que registram impressões simples, e ideias complexas. Tá? Isso quanto a Locke e Hume, representantes do sensacionismo. A gente tem Kant com a ideia de síntese, tá? Do entendimento, uma síntese intelectual, portanto, tá? Através da qual o múltiplo da sensibilidade é combinado, ligado, conectado, a fim de constituir uma cognição de objeto, um conhecimento de objeto. Então, eu li só a primeira metade do parágrafo 15 da dedução transcendental na segunda edição da Crítica da Razão Pura, edição B. Tá? Mas isso aí, assim, a título de ilustração. Vocês não precisam se preocupar, é claro, em entender a síntese intelectual em Kant. Né? Bom, é isso que a gente tem que reter, tá? Do capítulo Fluxo de Consciência para chegar, então, no capítulo do Self. E vamos lembrar, tia, assim, uma coisa que eu já repeti bastante, vou repetir de novo, assim, vocês vão ver que essa singela frase aqui, da página 3 da minha tradução do capítulo Fluxo de Consciência, ela resume. Sim, resume brutalmente, é claro, né? É uma frase. Resume o capítulo do Self. Tá? Pensamentos conectados, tal como sentimos conectados, são o que entendemos por selves pessoais. Então, o Self, ele existe na unidade da consciência. Ele é a própria unidade da consciência. E essa é uma unidade, essa unidade da consciência é a unidade de uma consciência que deve poder ser descrita como um fluxo de consciência. Um fluxo de consciência que é uma consciência estendida no tempo, sensivelmente contínua. Tá? Isto é, não é composta por partes externas uma à outra. É um fluxo. E é sentido como um fluxo pelo sujeito, pelo self. Só que o self não é algo... Esse é o ponto do James, que é uma coisa esquisita, mas não estou dizendo que é verdade, tá? Mas, de todo modo, é importante historicamente e é uma posição assim muito distinta, tá? A história da filosofia do self. A posição do James é o seguinte: o self não é algo que exista à parte do fluxo de consciência, tendo consciência desse fluxo. O self é o próprio fluxo de consciência, consciente de si mesmo. Tá? Então, vamos para o capítulo do self. E do capítulo do self, a gente vai ler só o primeiro parágrafo. Tá? Então, o capítulo se chama The Self. Vou traduzir aqui por o self. Tá? Deixei a palavra self em inglês sem um correspondente vernáculo, né, em português, porque o termo já está absorvido pela linguagem em psicologia, né?
em português, ainda que não seja um termo da português originalmente. Tá? E de início, assim, o capítulo começa com uma distinção entre the me e the I. The I, tá? I, como você sabe, é o pronome reto, primeira pessoa do singular, na função sujeito em inglês, está sempre em maiúsculo. Tá? E me aqui também está em maiúsculo, tá? No texto original. É muito difícil ter uma tradução que seja perfeitamente satisfatória, ou pelo menos que não seja incontroversa. Tá? Aqui eu fiz uma tentativa, não estou ainda pacificado quanto a essa tentativa, assim, tá? O capítulo a tradução do fluxo de consciência eu já submeti, já foi aprovada, agora essa aqui eu ainda estou um pouco hesitante, ainda não bati o martelo, tá? Numa encarnação passada, essa tradução ele falava em o mim próprio, mas depois eu me dei conta que não dá, tá? Então, vou deixar por eu próprio, tá? Então, a gente tem the me e the I, o eu próprio e o eu, tá? Aqui eu coloquei algumas notinhas na tradução, que são notinhas só de tradução mesmo, assim, para falar sobre essas opções. A gente não tem que se demorar muito nessas questões de tradução, que iriam nos dispersar, tá? Mas o que o James tem em vista quando ele faz essa distinção entre o que ele chama de me e o que ele chama de I, o eu próprio e o eu? Ele diz o seguinte, ó: não importa sobre o que eu esteja pensando, sou sempre ao mesmo tempo mais ou menos consciente de mim mesmo, de minha existência pessoal. Ao mesmo tempo, aquele que é consciente sou eu. Assim, meu self total, the total self of me, sendo como que dúplice, em parte conhecido, known, em parte cognoscente, knowing, em parte objeto, em parte sujeito, deve ter nele diferenciados dois aspectos, os quais podemos denominar, por brevidade de expressão, o eu próprio, the me, de um lado, e o eu, the I, de outro. Denomino-os aspectos discriminados, não coisas separadas. Então, não são dois eus, como se a gente tivesse dois eus, né? A gente tem um único eu, ou si mesmo, self, que tem dois aspectos, que devem ser diferenciados. O primeiro aspecto ele diz respeito a mim mesmo, enquanto objeto de minha consciência. Eu tenho consciência de mim mesmo. Quando eu tenho consciência de mim mesmo, eu sou objeto de consciência para mim mesmo. Tá? O objeto aqui, lembrando, não é uma coisa. Tá? Necessariamente, pelo menos. Tá? O objeto é simplesmente aquilo de que você tem consciência. Tá? Isso é o que o James quer marcar com o termo the me. Tá? Agora, na medida mesma em que eu sou consciente de mim mesmo, e, portanto, em que eu me faço objeto da minha própria consciência, eu também sou consciente de mim mesmo. Sou sujeito de consciência. Tá? Se eu sou objeto de consciência para mim mesmo, eu sou objeto de consciência para mim mesmo como sujeito de consciência. Entendeu?
E esse aspecto do self sobre o qual o self é sujeito de consciência, não objeto de consciência, é o que o James marca com o termo the I. Tá? Então, denomina os aspectos discriminados não coisas separadas, porque a identidade do eu como eu próprio, no mesmo ato de sua discriminação, é talvez o mais ineliminável dictum, afirmação do senso comum, e não deve ser solapada pela terminologia que empregamos aqui em nosso ponto de partida, a despeito do que venhamos a pensar de sua validade ao final de nossa investigação. Tá? Tratarei sucessivamente, portanto, do self enquanto conhecido, ou do eu próprio, de mim, o ego empírico, como às vezes é chamado, e do self enquanto cognoscente, ou do eu, de I, o ego puro de certos autores. Então, o próprio James já está reconhecendo que ele está aqui fazendo uma distinção que, de alguma maneira, é reconhecida, de alguma maneira, por autores anteriores a ele. Tá? E eu quero me demorar um pouco nessa distinção, tá? E antes de entrar nas minúcias do que James tem a falar sobre o eu como objeto, da mim, eu próprio, e do eu como sujeito, the I, o eu, tá? Vocês veem que às vezes eu estou falando no eu, quando, na verdade, o James fala em self. Mas é isso, tá? Então, assim, the self, o self tem dois aspectos. Enquanto sujeito de consciência, enquanto objeto de consciência para si mesmo, tá? O primeiro aspecto ele chama de o eu, the I. O segundo aspecto ele chama de o que eu traduzi por eu próprio, the me, tá? E essa distinção, eu disse, é uma distinção que não é absolutamente nova e não acaba com James, tá? Então, assim, eu vou deixar para vocês do Moodle, tá? Eu estava terminando a tradução do Sartre hoje, porque eu já sabia que a tradução para o português não tem alguns problemas, tá? O texto que eu vou citar para vocês é A Transcendência do Ego. Ela tem problemas que são mais problemas de revisão, tá? Do que problemas de tradução. Não é que a tradução é ruim, mas ela tem muitas gralhas, como se diz, tá? O que não é uma coisa incomum na Editora Vozes, tá? A Editora Vozes economiza com revisores, paga mal os tradutores. Estou sendo gravado aqui, vou ser processado. Mas é verdade, assim, a tradução da Crítica da Razão Pura é para ser uma tradução boa, tia, mas ela não foi revisada. Mas, enfim, tá? Então, eu estava revisando a tradução. Vamos para os textos, tá? Então, a gente tem uma distinção aqui, tá? Vocês me interrompam com qualquer pergunta, qualquer observação que vocês tenham, tá? De compreensão. A gente tem uma distinção entre o eu, o self, como sujeito de consciência, o que o James chama de the I, o eu, por um lado, e o self como objeto de consciência para si mesmo, o que o James chama de the me, que eu traduzi por eu próprio. Mas essa distinção entre o eu como sujeito e o eu como objeto para si mesmo, tá? É uma distinção que tem antecedentes e tem consequências, digamos assim. Tá? Entre os antecedentes mais famosos, a gente tem, é claro, o Sr. Kant. Tá? Aqui, eu como falei para vocês no início da aula,
Aqui eu fui um pouco hesitante, tá? Porque, de maneira alguma, aqui eu pretendo explicar para vocês essas passagens que eu vou ler, tá? De um modo minimamente satisfatório, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para elas, para, de repente, bom, se vocês querem se interessarem por essas coisas, vocês depois seguirem uma pesquisa própria, um estudo próprio, fazer disciplina sobre isso, tá? Então, assim, a primeira passagem que eu selecionei aqui é uma passagem muito famosa, muitíssimo famosa, tá? Da dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento, ou dedução transcendental das categorias, que é o capítulo central ali da crítica à razão pura, tá? Já vi que tem um probleminha aqui. Eu citei aqui, segundo a tradução do Morujão, que está publicada na Calouste Gulbenkian, que é uma boa tradução, tá? Só tem um probleminha aqui, ó. Depois eu tiro. E o Kant diz ali: o eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações. Então, assim, quaisquer representações que eu tenha, tá? Não é preciso que eu efetivamente as acompanhe com a afirmação eu penso, tá? Então, eu vejo... Tá quente hoje, não tá lavado. Eu vejo o ventilador, tá? Estou vendo o ventilador. Estou vendo o ventilador, reconhecendo-o como ventilador, tá? É uma representação minha. Eu não... E, assim, essa representação, ela está articulada, digamos assim, no pensamento. O ventilador está girando, certo? Então, eu penso que o ventilador está girando. Eu não preciso efetivamente acompanhar o pensamento. O ventilador está girando. Como eu penso. E dizer para mim mesmo, a cada pensamento meu, eu penso que o ventilador está girando. Eu penso que são 13h03. Eu penso que hoje está abafado. Não preciso, tá? Mas o Kant diz o seguinte: quaisquer representações minhas, e tem uma qualificação em seguida que é importante, mas vamos começar por partes, tá? Quaisquer representações minhas, elas devem poder ser acompanhadas pelo eu penso, tá? E o que acontece quando eu acompanho uma representação pelo eu penso? Muda o conteúdo da representação. Veja, eu penso que o ventilador está girando, certo? Tenho esse pensamento. É um pensamento que eu afirmo dizendo o ventilador está girando, certo? Aí eu faço esse pensamento ser acompanhado efetivamente do eu penso. Aí eu digo assim: eu penso que o ventilador está girando. Tem alguma diferença no conteúdo da representação para mim? Não. Tá? É o mesmo fato que, digamos assim, está sendo visado por mim. Eu apenas estou reconhecendo explicitamente algo que, digamos assim, está implícito, tá? No pensar. Reconhecendo explicitamente que eu estou pensando o que eu estou pensando, tá? Dá para expressar o ponto assim. Então, o Kant vai dizer o seguinte: eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações. Se assim não fosse, algo seria representado em mim que não poderia de modo algum ser pensado, que é o mesmo que dizer que a representação ou seria impossível, ou pelo menos nada seria para mim, tá? Então, assim, dá para explicar isso assim muito brevemente, dizendo que é uma qualificação que o Kant está fazendo. Dá para dizer o seguinte sobre ela. Não é realmente, como de início parecia, no período em questão, que toda representação deve poder ser acompanhada pelo eu penso. Toda representação que seja algo para mim tem que poder ser acompanhada pelo eu penso. Tá?
Então, tem várias coisas que podem estar envolvidas aqui, mas uma delas, presumivelmente, é que o Kant está reconhecendo que há seres que são capazes de representações, mas que não são capazes de pensamento e não são capazes de fazer as suas representações serem acompanhadas, portanto, pelo eu penso. Então, meu gato tem representações, mas não é capaz de acompanhar suas representações com o eu penso, tá? Qual é o ganho? O que está em questão aqui? O que acontece com um ser que é capaz de acompanhar suas representações pelo eu penso? Ele é capaz de distinguir entre ele mesmo, como sujeito, e as suas representações. E distinguindo entre ele mesmo e as suas representações, ele é capaz de manipular essas representações de um modo, por exemplo, que nós descreveríamos como raciocínio. O que é o raciocínio, se não uma articulação consciente entre representações em que a gente infere de certas representações como premissas, uma certa representação como conclusão. É isso que é o raciocínio. Mas isso pressupõe, digamos assim, uma distinção por parte do sujeito entre ele mesmo, o sujeito, e as suas representações, certo? Então, o que se ganha com essa capacidade de acompanhar nossas representações com eu penso é um intelecto, uma razão, um entendimento, tá? E, na verdade, o Kant vai dizer, numa passagem que eu não mencionei aqui, mas nesse mesmo parágrafo, o parágrafo 16, né, seção 16 ali da edição transcendental, o Kant vai dizer que o eu penso é o fundamento de todo o entendimento, de toda a faculdade intelectual. Tá? E essa faculdade intelectual, entendimento, a capacidade de pensar e raciocinar, ele vai distinguir da sensibilidade. A sensibilidade, diz Kant, me dá intuições. Intuições em Kant, assim, para resumir a obra muito, muito rapidamente, intuições são percepções, tá? Sensíveis. É por isso que ele vai dizer assim, ó, a representação que pode ser dada antes de qualquer pensamento chama-se intuição. Portanto, todo múltiplo da intuição, múltiplo de representações sensíveis que a gente pode ter, possui uma relação necessária ao penso para que esse múltiplo de representações funcione como conhecimento. Um conhecimento sobre o qual se pode raciocinar, digamos assim. Tá? Então, tem um contraste entre entendimento, de um lado, e sensibilidade do outro. O entendimento me dá múltiplas representações sensíveis, que o Kant chama de intuições. O entendimento me dá pensamento e raciocínio. E onde há entendimento, há essa capacidade de acompanhar as nossas representações com o eu penso. Tá? E esse eu penso, então, vai dizer o Kant, ele é uma representação da espontaneidade, não da receptividade. É assim que o Kant vai contrastar sensibilidade de um lado e entendimento do outro. Na sensibilidade, nós somos receptivos ao mundo. No entendimento, no intelecto, nós fazemos algo. Pensamos, julgamos, raciocinamos. Esse fazer algo, é claro que não é uma ação corpórea visível, mas ainda assim é uma ação mental. Tá? Que o Kant liga à ideia de espontaneidade. Tá. Agora, o que tem esse eu aqui? Esse eu do eu penso que deve poder acompanhar todas as minhas representações. Na Crítica da Pura também ele vai dizer o seguinte, mediante esse eu, ou ele, ou isto, a coisa que pensa, a frase começa de um jeito assim meio desesperador para nós, né? Porque começa a ter um monte de disjunção e a gente fica inseguro, assim, o que esse cara está querendo dizer, tá?
Ele está querendo dizer simplesmente que esse eu não é algo que seja, cuja natureza possa ser determinada por nós, como, por exemplo, a gente pode determinar a natureza desse apagador aqui. Falando conhecendo as propriedades desse apagador, distinguindo esse apagador desse celular, tá? Esse eu que pensa, ele, enquanto eu que pensa, enquanto sujeito de consciência, ele não é um objeto de consciência. Esse é o ponto. Aqui a gente tem a distinção que depois vai aparecer no James, tá? O eu como sujeito de consciência, ele é simplesmente aquilo que realiza uma certa ação, a ação de pensar. Mas na consciência que a gente tem de pensar, a gente pensa sobre este ou aquele objeto, mas não é nosso próprio eu que pensa, não é um objeto de consciência, tá? É uma ideia muito rarefeita, tá? O Wittgenstein, lá embaixo, ele vai... eu acho que nos oferecer uma analogia que é iluminadora, tá? Mas fica só o ponto aqui do Kant. Mediante esse eu, ou ele, ou isto, não sei, a coisa, o que quer que seja, que pensa, é isso que o Kant está dizendo. Mediante o eu, seja o que for esse eu, que pensa, tá? Nada mais é representado do que um sujeito transcendental de pensamentos igual a X. Esse igual a X significa simplesmente que esse eu é indeterminado enquanto objeto. Nós não conhecemos nenhuma propriedade deste eu como uma coisa, além do fato de que ele pensa. Tá? Pensa o quê? Pensa que o sol está batendo sobre a copa daquela árvore. Tá? Eu, quando penso que o sol está batendo sobre a copa daquela árvore, eu tenho consciência do sol batendo sobre a copa daquela árvore. Nessa consciência, eu tenho consciência de mim mesmo como tendo consciência. Mas esse mim mesmo que eu tenho consciência, como o eu que percebe o sol batendo sobre as folhas daquela árvore. Esse eu, ele, digamos assim, ele comparece à consciência do sol batendo sobre a árvore apenas como isso. Uma representação simples e indeterminada. Não tem o que ou quem sendo determinado, apenas na consciência do que quer que seja. Tá? Lembra do Descartes na segunda meditação? O Descartes, ele chega à certeza da sua própria existência no ato de pensar. Né? Então, esta afirmação, eu sou, eu existo, é verdadeira todas as vezes que a afirmo ou concebo em meu espírito. Tá? Mas logo em seguida ele pergunta, o que sou eu que sei existir? A pergunta sequer é possível se na consciência de existir presente na consciência de pensar já tivesse dado imediatamente uma série de predicados desse eu. Não tem, esse eu não é predicado. Nada se predica dele, simplesmente quando ele tem consciência de pensar que
o sol está batendo sobre a copa da árvore. Nada se diz desse eu, entendeu? Mas ele se faz presente, digamos assim. Mas se faz presente apenas como sujeito, não como objeto. Tá? Pensem no seguinte, ó. Antecipando a imagem que o Wittgenstein vai usar. Tá? Em qualquer percepção visual que vocês têm, tá presente um ponto de vista. Né? Todas as coisas são vistas desde um certo lugar, desde um certo ângulo, desde uma certa perspectiva, desde um certo ponto de vista. Mas o ponto de vista, ele próprio, não está sendo visto. Entendeu? Ah, mas eu estou vendo meu nariz. Mas teu nariz não é o teu ponto de vista. Tá? Então, assim, eu vou fazer uma imagem da minha perspectiva desse exato momento. Vão entrar, se ela for muito fidedigna, vão entrar nessa imagem os aros dos meus óculos, da periferia, né? Da cena visual, e talvez aqui no nariz, que não é pequeno. Tá? Mas o ponto de vista, ele próprio, não é um objeto do campo visual, entendeu? Mas ele se faz presente no campo visual. Esse é o ponto. E essa é a imagem que o Wittgenstein capta de uma maneira muito feliz. Tá? Eu vou passar essa passagem. A passagem tem várias coisas, mas ele vai dizer o seguinte, ó. Esse eu, ele é simplesmente, o eu do eu penso é simplesmente um sujeito transcendental de pensamentos igual a X, ou seja, indeterminado, conhecido apenas mediante os pensamentos que são seus predicados, aquilo que ele pensa e sobre o qual abstratamente não podemos ter o menor conceito. Por essa razão, movemos-nos assim em um constante círculo, visto que temos sempre de nos servir da representação eu, a fim de julgar o que seja a seu respeito. Então, ele sempre se escapa. Tá? Vou pegar esse eu aqui e vou pensar sobre ele. Na medida em que eu pego o eu, digamos assim, para pensar sobre ele, esse eu escapa, porque é o eu que está pensando sobre ele mesmo. Tem um aspecto desse eu que sempre escapa. Tá? O Kant, ele vai, num texto que foi publicado postumamente por ele, tá? Por ele, não. Pelos responsáveis pelo seu espólio, tá? Que foi um texto que ele escreveu para um prêmio da Academia Prussiana de Ciências, e a gente chama, assim, abreviadamente, de Os Progressos da Metafísica, mas o título dele, da obra, é Que efetivo progresso fez a metafísica na Alemanha desde os tempos de Leibniz e Wolff. É um concurso da Academia Prussiana de Ciências que tinha como tarefa responder essa pergunta, né? Então, ele escreveu um texto em que ele se coloca, obviamente, como o progresso que se fez, né? Depois de Leibniz e Wolff, tá? Mas aqui ele distingue, tá? Aqui o Kant aí vai distinguir explicitamente o que ele chama de eu como sujeito e eu como objeto. Tá aqui, ó. Que eu seja consciente de mim mesmo é um pensamento que desde já contém um eu dúplice. O eu como sujeito e o eu como objeto. Como objeto de consciência, porque se trata de ter consciência de mim mesmo. Mas como sujeito de consciência, porque se trata de eu ter consciência de mim mesmo. Tá? Então, na consciência que eu porventura tenha de mim mesmo, eu sou sujeito e objeto. Tá? E essa consciência, ela pode resultar num conhecimento. Então, assim, eu sei que sou filho da Magda, eu sei que tenho 54 anos, eu sei que estou falando com vocês agora, é uma série de
porções de autoconhecimento, tá? Eu me conheço. Se eu me conheço, eu, claro, me conheço, né? Parcialmente, como todos, tá? Eu, em um certo sentido, sou objeto de conhecimento para mim mesmo, tá? Mas, se eu sou objeto de conhecimento para mim mesmo, eu, obviamente, como um pressuposto de todo conhecimento, do que quer que seja, inclusive o conhecimento de mim mesmo, eu sou sujeito de pensamento. Tá? Então, eu devo distinguir entre eu como sujeito e eu como objeto, quando se fala em eu ter consciência e o conhecimento de mim mesmo. Tá? O Kant chama, em outros momentos, tá? Do texto, que eu aqui fiz um recorte assim, de uma página inteira do texto, tá? Ele vai chamar esse eu como sujeito de eu lógico, tá? E ele vai tratar o eu como objeto de consciência de eu psicológico. Quando se trata, pelo menos, de conhecer aquilo que se pensa, que se sente, tá? Conhecer-se interiormente, conhecer-se psicologicamente. Então, tem uma distinção aqui, né? Entre eu como sujeito e eu como objeto. O eu como sujeito é chamado por Kant, noutra parte do texto, ainda na mesma página, de eu lógico, e eu como objeto de eu psicológico. Tá? Aí vemos o Schopenhauer. Vamos dar um salto aqui. Os progressos da metafísica são de 1800, foram escritos entre 1800 e 1802. O Kant morreu em 1804, foram publicados em 1805. Tá? Estava lá no baú dele. A primeira edição do Mundo como Vontade e Representação, por Schopenhauer, era de 1818. Tá? E ali a gente encontra, na seção 2 do tomo 1, tá? Primeira parte do Mundo como Vontade e Representação, ele vai dizer o seguinte: aquele que tudo conhece, mas não é conhecido por quem quer que seja, é o sujeito. Este, o sujeito, é, por conseguinte, o sustentáculo do mundo. O que ele quer dizer com isso? Que se há mundo como algo conhecido por nós, tá? Por óbvio, ele, o mundo, enquanto conhecido por mim, vamos ficar na primeira pessoa do singular. Se há mundo enquanto algo conhecido por mim, por óbvio, este mundo, enquanto mundo conhecido, pressupõe o meu eu como conhecedor, como cognoscente, como aquilo que conhece. Tá? E o Schopenhauer vai dizer que esse eu, que é condição necessária do conhecimento, porque só há conhecimento se há um eu que conhece. Esse eu vai ser o sustentáculo do mundo, mas é o sustentáculo do mundo enquanto conhecido. Tá? Ou como o Schopenhauer vai dizer, o mundo como representação. Tá? E esse eu, então, é a condição universal sempre pressuposta de tudo o que aparece, de todo o objeto. Porque tudo o que aparece, tudo que é objeto de consciência, é objeto para um sujeito. Então, o sujeito, enquanto sujeito de consciência, é pressuposto por todo objeto, entendido aqui como objeto de consciência. Então, é a condição universal sempre pressuposta de tudo que aparece, de todo objeto, pois tudo que existe, existe para o sujeito. Aqui o Schopenhauer vai rápido, né? Vai bem rápido. A frase não é isenta de problemas, tá? Não estou de maneira alguma querendo sugerir que não tem problemas aqui. Ele vai bem rapidinho. Tá? Ele tira o idealismo da Cartola assim, puf, tá?
Isso é uma característica do Schopenhauer, é o ponto fraco dele. Ele é um autor muito interessante, muito influente filosoficamente e culturalmente. Tá? A gente não consegue entender as artes e a literatura da segunda metade do século XIX e início do século XX sem considerar o Schopenhauer. Tá? Então, ele é um autor importante. Mas, assim, a base da metafísica dele, do que ele chama de o seu idealismo, é justificada por ele de uma maneira que é, vamos dizer alguns, eu encontro entre eles, ingênuo, filosoficamente, porque ele pretende retirar o idealismo da simples relação entre sujeito e objeto. Onde há conhecimento, há sujeito de conhecimento e objeto de conhecimento. O sujeito de conhecimento nunca pode ser objeto de conhecimento. E o objeto de conhecimento é sempre objeto para um sujeito. Portanto, o objeto é ideal no sentido de só existir na representação. Tá? É mera representação. É rápido para chuchu, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui na terceira linha da frase, tá? Na terceira linha do texto. E é muito rápido. Mas, de todo modo, vamos deixar de lado quão problemática é a inferência do Schopenhauer e atentemos apenas para a ideia presente aqui. A ideia é a seguinte. Tá? Onde há objeto de representação, há um sujeito de representação. Tá? E o sujeito de representação, enquanto tal, não pode tomar a si mesmo exaustivamente como objeto. É claro que ele pode se tomar como objeto. Eu posso dizer, por exemplo, que eu que estou falando com vocês, tenho consciência de estar falando com vocês, me chamo Renato, eu sei disso, eu não esqueci meu nome, entendeu? Então, estou me tomando como objeto. Mas tem algo de mim mesmo que nunca se deixa tomar por objeto. Sempre escapa. Tá? Esse é o ponto do Schopenhauer. Não é um ponto isento de problemas, tá? Mas é o ponto. Então, ele vai dizer assim, cada um encontra-se em si mesmo com esse sujeito. Todavia, somente na medida em que conhece, não na medida em que é objeto de conhecimento. E então, ele mesmo está reconhecendo que eu posso ser objeto de conhecimento para mim mesmo. Mas mesmo no conhecimento que eu, porventura, tenha de mim mesmo, algo não pode ser tomado como objeto. Tá? Algo de mim mesmo não pode ser tomado como objeto. É o meu ser sujeito. Tá? Ser sujeito não é algo que possa ser objeto de conhecimento. Essa ideia isso é anterior a James, tá? Essa ideia vai reaparecer em Wittgenstein, no Tratados Lógico-Filosóficos, que foi publicado pela primeira vez em 1921, tá? Quando o Wittgenstein escreve o seguinte, tá? O Tratados é todo escrito por aforismos, tá? Então, entre o aforismo 5.632 e o aforismo 5.6331. A gente, na graduação, falava do Tratados como uns pastores falando do Evangelho. Assim. Não, assim, 5.632, o Wittgenstein diz tal coisa. Em 5.632, o Wittgenstein diz o seguinte: o sujeito não pertence ao mundo, mas é um limite do mundo. Onde no mundo se há de notar um sujeito metafísico? Isto é, o sujeito cognoscente, enquanto cognoscente. Onde no mundo se há de notar um sujeito metafísico? Você diz que tudo se passa aqui, como no caso do olho e do campo visual. Então, tu vai dizer o seguinte: eu posso ver o olho
sujeito metafísico é como o sujeito cognoscente é como o olho que vê. E eu posso ver o olho. Eu pego o espelho e estou vendo o olho. É para esse tipo de observação que o Wittgenstein, depois de dizer que o sujeito não pertence ao mundo, mas é um limite do mundo, vai acrescentar: você diz que tudo se passa aqui como no caso do olho e do campo visual, mas o olho você realmente não vê. Como assim, né? Como assim eu não vejo o olho? Claro que eu vejo o olho. Tá aqui, ó. O olho aqui. Assim, né? Todo mundo tem um espelho no bolso hoje em dia, né? Pega o celular e olha. Estou vendo meu olho. Mas aí ele acrescenta, e é enigmático de início, né? Pelo menos. Aí ele acrescenta assim: e nada no campo visual permite concluir que o campo visual é visto a partir de um olho, pois o campo visual não tem uma forma como esta. Aí tem um desenho. Vocês notem que nesse desenho tem o campo visual sendo figurado aqui como delimitado por essa linha em forma de gota aqui, né? E o olho seria esse círculo aqui no interior do campo visual. E aí o Wittgenstein está dizendo o seguinte: o campo visual não tem uma forma como essa. O olho não faz parte do campo visual. Não, de fato, o olho não faz parte normalmente do campo visual. Mas eu posso pegar um espelho e ver o meu olho, certo? Vocês podem acrescentar. Mas, mesmo que eu me olhe no espelho, mesmo que eu seja um pintor que me pinta pintando o quadro que eu estou pintando, vocês pensem no... É as meninas... Não. É um quadro do Velázquez, se eu não me engano. Tá? Isso, o Escher fazia isso. Tá? E... Tem um quadro que aparece na capa de um livro de um filósofo chamado Christopher Peacock. Cristóvão Pavão. O livro se chama The Mirror of the World. Vou ver aqui. Acessar. Vocês conseguem ver? O problema é que o pessoal não está vendo aqui, mas é só dar um Google, tá? Christopher Peacock, The Mirror of the World. É o espelho do mundo, tá? Então tem esse quadro do Velázquez aqui. E no fundo desse quadro, vocês veem ali quem é que está ali. O próprio, tá? Pintando o quadro que ele está pintando. Então ele tem o ponto de vista aqui. Em certo sentido, querendo ser
representado. Do ponto de vista da representação, como que sendo tomado como objeto de representação. Tem o quadro do Magritte também. René Magritte. Vamos ver aqui. Não. Pintor surrealista, aqui. Né? De novo, é como se nós procurássemos captar na representação o próprio representar. Né? Então, a gente tem essas figuras metalinguísticas, meta-representacionais. E uma imagem que o James utiliza é que, na verdade, o que a gente está tentando fazer aqui é algo análogo a alguém que acende a luz bem rápido para ver como é a escuridão. O fato é que, ainda que nós estejamos tentando captar o ponto de vista na própria cena visual, tudo que a gente tem é mais um objeto. E a gente até pode dizer que é o órgão da visão. Mas a visão como ação de ver, ela própria não pode ser representada. Então, é o olho, nesse sentido da ação de ver, do agente de ver, seja por que órgão for, que o Wittgenstein, aqui nessa passagem, está dizendo que não pode ser visto. Tá? Aí, num texto um pouco posterior, o Wittgenstein abandona a filosofia, vai ser professor de uma escola de crianças. Não era um professor muito paciente, batia nas crianças. Foi meio que convidado a se retirar. Era um sujeito atormentado, mas ele tenta abandonar a filosofia, entendeu? Porque ele escreveu o Tratatus e pronto, não tem mais não tem mais nada para dizer, tá tudo no Tratatus. Era esse tipo de pessoa, né? E passam uns anos, ele começa a questionar a si próprio, a questionar as próprias ideias do Tratatus. E ele acaba voltando para a filosofia. E ele já tinha uma fama genial, né, em Cambridge. Era muito jovem. E aí ele dava aula assim, para um grupo seleto, não era uma aula assim como a gente. Cambridge, anos 30. E os alunos mais chegados anotavam, taquigrafavam o que ele escrevia e datilografavam. Depois ele revisava e assim se formaram as primeiras que a gente poderia chamar de obras, tá? Da segunda fase da filosofia dele. Tá?
dessas primeiras, entre aspas, obras, porque na verdade são compilações de aulas, é o Caderno Azul, ou o Livro Azul, depende da tradução que se preferir, tá? E é um momento da trajetória intelectual dele em que o livro de cabeceira dele, que deixa de ser O Mundo como Vontade e Representação, do Schopenhauer, e passa a ser Os Princípios de Psicologia, do William James. Tá? E aí a gente pode ver aqui, um trechinho do Livro Azul, tá? uma passagem que lembra o James, mas vejam, não é equivalente ao que o James diz ali no The Self, mas é uma distinção análoga. Tá? Ele vai dizer assim, no Livro Azul. Existem dois... Parece que foi traduzido para o português agora há pouco. Existem dois casos diferentes do uso da palavra eu, ou meu, que eu poderia chamar de uso como objeto e o uso como sujeito. Exemplos do primeiro tipo, uso como objeto, são: meu braço está quebrado, cresci 6 polegadas, tenho um machucado na testa, o vento sopra meu cabelo. Tá? Exemplos de uso do eu como objeto. Aqui ele está falando de linguagem. Uso do pronome de primeira pessoa como objeto. Exemplos do segundo tipo, como sujeito, são: eu vejo fulano, eu ouço fulano, eu tento levantar o braço. Não é eu levanto o braço, vejam. Eu tento levantar o braço. Tentar levantar o braço é uma ação mental, né? Um esforço mental. É o tentar. É a vontade se esforçando por realizar-se, digamos assim. Isso aqui é uma tentativa nesse caso, um try. Eu tento levantar o braço. Acho que vai chover. Outro exemplo. Eu não só acho, como espero. Estou com dor de dente. O que é peculiar aqui é que o Wittgenstein, vocês vejam, nos exemplos do eu como objeto, a gente sempre tem corpo próprio sendo referido, né? Então, meu braço está quebrado. Eu cresci 6 polegadas. Quer dizer, meu corpo cresceu de altura. Eu tenho machucado na testa. O vento sopra sobre meu cabelo. Tá? É corpo. E aí a gente espera, talvez, alguns vão esperar que, como os usos do eu como objeto envolvem referência ao corpo próprio, os usos do eu como sujeito não vão envolver referência ao corpo próprio. Mas tem, pelo menos ali, ó, eu estou com dor de dente. Tá? Sinto dor de dente. E aí, depois de simplesmente introduzir assim, a distinção entre o eu como sujeito, o eu como objeto e o eu como sujeito, ele, e dá exemplos, né? Ele faz uma observação que não é uma definição, tá, gente? Mas é aquilo que ele vai chamar, na segunda filosofia dele, de observação gramatical, tá? Uma observação sobre o funcionamento da linguagem num contexto e em contraste com um outro contexto. Então, ele vai dizer assim: pode-se apontar a diferença entre essas duas categorias, eu como sujeito, eu como objeto. E lembremos, está se tratando aqui da primeira pessoa, linguagem. Pode-se apontar a diferença entre essas duas categorias dizendo: os casos da primeira categoria, eu como objeto, envolvem o reconhecimento de uma pessoa em particular.
E há, nesses casos, a possibilidade de um erro, ou como eu deveria dizer, foi disponibilizada a possibilidade de um erro. Tá? E aí ele explica assim, por exemplo, no caso do meu braço está quebrado, tá? Pode imaginar uma situação em que o cara tá lá na freeway dirigindo, tá? E faz uma manobra perigosa, sei lá, e capota o carro, tá? Tá com outras pessoas no carro. O carro capota, tá todo mundo quebrado dentro, mas vivo, vamos pensar assim, tá? Todo mundo arrebentado, assim, nos escombros, tá? E aí, você tá me olhando assim. E aí, ele tá sentindo dor no corpo todo, tá vendo? E aí tu vê um braço, assim, com uma fratura exposta, tá? Tu identifica aquele braço como sendo teu. Tu tá sentindo dor no corpo todo, então. Não é simplesmente porque. Tu identifica aquele braço como teu, tá? E pensa, meu braço está quebrado, com uma fratura exposta, certo? O fato é que esse pensamento, o meu braço está quebrado, realizado nessas circunstâncias, ele envolve a identificação de um objeto, no caso um braço, como sendo eu, ou parte de mim, certo? Eu tenho algo como que um juízo de identidade implícito no pensamento, meu braço está quebrado, quando realizado nessas circunstâncias. Juízo de identidade que a gente poderia escrever assim, eu, ou meu, igual este braço. Tá? E este braço está quebrado, portanto, infiro, meu braço está quebrado. Certo? É uma circunstância possível. Então, assim, nos casos do uso do eu como objeto, de que está falando Wittgenstein aqui, há uma autoidentificação. Tá? E a autoidentificação envolve o quê? Discriminação de um objeto e identificação desse objeto como eu, ou parte de mim. Tá? Mas justamente por isso, vai dizer o Wittgenstein, foi disponibilizada a possibilidade de um erro. Por mais fantasioso que se possa pensar aqui, por exemplo, nós temos que o propósito do exemplo é fazer uma observação conceitual, tá? Não é descrever a realidade, é descrever um modo de funcionamento dos nossos conceitos. E foi disponibilizada a possibilidade de um erro justamente porque há uma identificação. Onde há identificação, há a possibilidade de equívoco na identificação. Tá? Não existe identificação infalível, conceitualmente infalível. É claro que na prática existe, né? Tá? Eu não tenho nenhum motivo para pensar que a
a identificação deste braço que eu tenho diante de mim aqui como meu, e olha só, tem. Estou tomando anticoagulante, né? Dá uma batidinha, já tem um roxo. Eu olho para isso aqui e penso, tem um roxo no meu braço direito. Tá? Olha, na prática é infalível isso, tá? Você pode dizer, tu sabe que não está sonhando. Pô, eu sei que eu não estou sonhando, assim como você sabe que não estou sonhando. É isso dizer que é impossível nós estarmos sonhando? Não, é possível. Tá? Mas, assim, pragmaticamente falando, a gente tem razões para excluir essa possibilidade. Excluindo essas possibilidades todas, é, entre aspas, infalível a identificação desse braço com um roxinho aqui como o meu. Tá? Mas o Wittgenstein não deixa de reconhecer isso, mas o fato é que, do ponto de vista estritamente conceitual, há um espaço conceitual para um erro. E há um espaço conceitual para um erro porque o juízo em questão envolve uma identificação. E onde há identificação, há a possibilidade de um erro de identificação. Em contraste, o uso do eu como sujeito é um uso do eu que não envolve identificação. Tá? Eu vejo fulano, eu ouço fulano, eu tento levantar o braço. Eu não estou me identificando como um objeto entre outros, discriminando um objeto, identificando esse objeto comigo, quando eu penso. Eu penso que hoje vai chover. Eu acho que hoje vai chover. Eu penso isso. Eu acho que hoje vai chover. É um pensamento que eu expresso com esse enunciado. Eu acho que hoje vai chover. A enunciação em questão, eu acho que hoje vai chover, ela não envolve a discriminação de um objeto como sendo eu. E uma vez discriminado esse objeto, identificado comigo, a atribuição a esse objeto da propriedade de achar que vai chover. Não é isso que está acontecendo. Tá? Eu, quando vejo esse apagador sobre a mesa e digo, este apagador é azul, tá? Eu tenho a discriminação de um objeto, este apagador, e a atribuição a esse objeto de uma propriedade, ser azul. Vejam que na superfície gramatical, a frase eu acho que hoje vai chover é análoga. É uma frase que tem estrutura sujeito-predicado. Mas é só na superfície que as duas frases são análogas. Quando eu digo eu acho que hoje vai chover, eu digo isso sem precisar discriminar um objeto, identificando esse objeto comigo e aí atribuindo esse objeto a propriedade de achar que hoje vai chover. Tá? É esse tipo de circunstância que o Wittgenstein marca com a expressão uso do eu como sujeito. É quando o uso do eu, o uso da primeira pessoa, é realizado dispensando a discriminação de um objeto e a identificação desse objeto discriminado como eu, como sendo eu mesmo. Tá? Então, a gente pode, assim, com base nisso, dizer que a distinção Wittgensteiniana entre uso do eu como sujeito e uso do eu como objeto corresponde à distinção entre dois usos da primeira pessoa, o primeiro dos quais, eu como sujeito, não envolve autoidentificação, e o segundo dos quais, eu como objeto, envolve autoidentificação. Agora, onde há identificação, seja auto ou não, há possibilidade de erro de identificação. Tá? E aí vamos terminar com
o Sartre. Tá? Esse é um texto do Sartre, um texto de juventude, digamos assim, né? Pré-guerra, né? 1937. Ele é anterior ao grande clássico do Sartre, que foi publicado em 1945, O Ser e o Nada. Tá? Algumas ideias-chave do Ser e o Nada já estão presentes aqui nessa obra, nesse opúsculo, tá? Que é a transcendência do ego. Tá? Título meio budista, parece, mas não tem nada a ver com budismo. Tá? O Sartre faz nesse texto uma distinção, vejam só, entre o je e o moi. Tá? Ou seja, do ponto de vista linguístico, uma distinção no francês equivalente à distinção que James faz no inglês. James faz uma distinção entre o the I e the me. O Sartre faz uma distinção entre je e moi. Tá? O tradutor, que é uma boa tradução, né? Só, como eu disse, tinha que ter sido sujeito a uma boa revisão, porque está cheio de gralhas. Assim, tá? O que compromete a compreensão, a leitura. Então, é complicado. Tá? Mas o tradutor não é problema. E o problema é o editor. E a Vozes é uma editora, puxa, tá? Tinha tudo para ser boa, mas visão empresarial, quando se trata desse tipo de coisa, não funciona. A visão empresarial, assim, mais rasteira, assim, porque tu pega uma grande editora como a Companhia das Letras, não acontece esse tipo de coisa, as gralhas que acontecem nos livros da Voz não acontecem nos livros da Companhia. Tem revisão, né? Mas então, o que o Sartre vai dizer ali? Ele vai fazer essa distinção entre o je e o moi, tá? E o tradutor, ele toma uma decisão muito questionável, mas tudo bem, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. O tradutor, ele opta por não verter o moi para o português. Então, na tradução para o português, está moi, quando aparece moi. Tá? Então, o moi é uma opção. Né? Eu aqui traduzi o contraste que o Sartre faz entre je e moi, da mesma maneira que eu traduzi o contraste que o James faz entre I e me, tá? Eu e eu próprio. Então, o que o Sartre vai dizer ali? O tipo de existência da consciência, então, está analisando a ontologia, tá? Ontologia da consciência. Vamos entender qual é o modo de existência da consciência. O tipo de existência da consciência é ser consciente de si. Consciência de soi. O que ele está dizendo é que onde há consciência de si. Tá? É uma ideia que a gente já tem em Descartes. Tá? Só que em Sartre, essa ideia tem um encaminhamento totalmente diferente. E aí ele vai dizer assim, e ela, a consciência de si, a consciência, toma consciência de si na medida em que é consciente de um objeto transcendente. Objeto transcendente aqui significa simplesmente um objeto distinto da consciência que se tem dele. Tá?
O que ele está dizendo assim, a consciência tem consciência de si mesma, tendo consciência de um objeto distinto de si mesmo. Tá? Então, eu vejo esse apagador sobre a mesa. Esse é o objeto transcendente da minha consciência, nesse caso. Transcende no sentido de que está para além da minha consciência. Tá? Eu vejo o apagador sobre a mesa. Na consciência que eu tenho, consciência visual que eu tenho do apagador sobre a mesa, há uma consciência que o Sartre qualifica como consciência de si. Consciência tem consciência de si mesma, tendo consciência do objeto distinto de si mesmo. Tudo é, portanto, claro e lúcido na consciência. O objeto encontra-se, o apagador, diante dela com a sua opacidade característica. Ele não é transparente, ele tem lados que não estão sendo vistos. Tá? Ele tem aspectos que não estão sendo considerados. Como eu disse, cada um desses autores merece um semestre à parte, mas eu estou só querendo mostrar que tem uma distinção análoga do James aqui também. Tudo é, portanto, claro e lúcido na consciência. O objeto encontra-se diante dela com sua opacidade característica, mas a consciência, por sua vez, é pura e simplesmente a consciência de ser consciência desse objeto. A consciência de si é simplesmente a consciência de ser consciência desse objeto. Isso significa que, embora a consciência desse objeto, do apagador, envolva a consciência de si, esse eu de que se tem consciência, na tal consciência de si, não é um objeto ao lado do apagador, entendeu? Ou a par do apagador. Um objeto a mais de que se tem consciência. Não, o único objeto de que se tem consciência é o apagador. Mas essa consciência do apagador envolve uma consciência de si, que é uma consciência não objetal. É uma consciência de si, mas não como sujeito. Não como objeto. A gente poderia dizer meramente como sujeito. É isso que o Sartre marca com o jo. Tá? Precisamos acrescentar que essa consciência da consciência, a consciência de si que está envolvida em toda a consciência, com exceção dos casos de consciência refletida, que examinarei em detalhes mais tarde, ela não é posicional, ou seja, a consciência não é para si mesma um objeto. É o que eu acabei de explicar. Vou chamar essa consciência de primeira ordem, ou consciência. Vou chamar essa consciência de primeira ordem, ou consciência irrefletida. Então, a consciência de si não refletida. Lembre-se das primeiras aulas sobre Descartes. Eu falei que uma das maneiras de entender ali a consciência de si de Descartes era uma consciência de si sem reflexão. Tá? Minha pergunta é esta. Há espaço para um eu, em semelhante consciência? A resposta é clara. É evidentemente que não. Tá? No seguinte sentido, o eu em questão, que a gente pode circunscrever quando está falando aqui em consciência de si, ele não é um objeto para a consciência. Então, ele não tem lugar como um objeto. A resposta é clara, evidentemente que não. Com efeito, esse eu não é nem objeto, por ser por hipótese interior, nem tampouco da consciência. Ele é tão formal, tão abstrato, errei na tradução aqui, peraí. Não é não abstrato. Tão abstrato que o supomos como um centro de opacidade. Ele, esse eu, é para o eu próprio, concreto psicofísico, o que o ponto é para as três dimensões. Lembrem-se da imagem do ponto de vista. É como um eu próprio, um moi, infinitamente contraído. Tá? O texto do Sartre é conhecido por ser um texto tão fascinante quanto difícil, né? Eu não estou aqui analisando os meandros do Sartre, como não analisei o meandro dos outros autores. Mas vocês percebam aqui a ideia de que
A ideia de um contraste, tá? Entre um eu que é formal e abstrato, não é um objeto de consciência, de um lado, e um moá, que é o eu como objeto de consciência, um objeto concreto, psicofísico, ou seja, com estados mentais e estados físicos, em corpo vivo. O Renato, tá? Esse é o ponto também. Tá bom? Bom, depois de dar contexto, tá? E de maneira alguma, deixo vocês tranquilos, tá? De maneira alguma, eu vou pedir para vocês tratarem desses textos numa avaliação. Todos os alunos perguntam da prova. E cai na prova. Não cai diretamente, mas é claro que aqui tá para dar contexto. Se vocês quiserem tratar disso, ótimo. Se não quiserem, excelente. Tá? Mas eu acho que é importante dar o contexto. Assim, tá? Meio que para pagar a promissória que está no plano de ensino. Né? Esses autores estão mencionados no plano de ensino. Então, estou mostrando... Estou dando contexto, tá? Do texto do James. O texto do James, então, tá? Depois de fazer essa distinção entre eu como sujeito de consciência, ou cognoscente, o eu, the I, de um lado, e eu como objeto de consciência para mim mesmo, eu como conhecido por mim mesmo, the me, o eu próprio. Logo depois de fazer essa distinção, ele começa tratando do self enquanto conhecido, que é o self empírico, ou eu próprio. E aqui a gente tem algo que é psicologia, tá? Uma descrição psicológica do eu concreto, empírico, mas de maneira alguma é solipsista, é uma descrição psicossocial, tá, do eu. Vocês vão ver, tá? Que ele distingue várias camadas desse eu empírico, desse self empírico, que é o eu próprio, the me, tá? Camadas que ele chama de o eu próprio material, o eu próprio social e o eu próprio espiritual, tá? Depois disso, ele vai tratar do eu como sujeito, o eu puro, tá? E é aí que a gente... É aí que a porca torce o rabo. É aí que a gente vai entender realmente o que ele quer dizer com essa frasezinha aqui, com a qual começamos hoje. Está ali na página 3 do texto Fluxo de Consciência, em que ele diz assim: pensamentos conectados, tal como sentimos conectados, são o que entendemos por selves pessoais. O self não existe a parte do fluxo de consciência, tá? Ele é o fluxo de consciência na sua unidade. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Já passei da minha hora. Não, ainda estou no horário regulamentar. E qualquer coisa, manda um e-mail. Tá? Quarta-feira nos reunimos no mesmo lugar e horário. Ó, o suspiro final. Deixa eu parar a gravação. Deu 114 minutos.